tanto Mateus quanto Lucas deixa bem claro, mas muito claro, que esse centurião, ele tinha um amante, era um menino, era um jovem, era um homem, ele amava esse homem, eles tinham uma relação sexual, ele vai, busca a ajuda de Jesus, sendo centurião, ou seja, inimigo, sendo politeísta, ou seja, de outra religião, e sendo de uma sexualidade completamente diferente. Na segunda-feira, na minha live sobre o Antigo Testamento, eu falei sobre Davi e Jonatas também, né? E teve um pessoal que acabou ficando chateado porque eu não afirmei que Davi e Jonatas tinham um negócio. O pessoal queria que eu afirmasse que Davi e Jonatas eram amante. E eu não tinha como afirmar isso, porque não deixa isso muito claro no texto, né? O texto dá possibilidades. E o que eu percebo mais no texto é que Jonatas, sim, era um homem de uma sexualidade livre e apaixonado por Davi. E Davi, aparentemente, era um homem hétero, ou talvez até um homem com uma sexualidade livre, mas que não tinha um carinho por Jonatas, mas nunca correspondeu àquela paixão. Essa é a minha leitura, e eu não posso passar por cima da minha leitura para agradar os ouvidos de ninguém, correto? Então, não, Davi e Jonatas, eu não acredito que esse texto seja um texto bom para a gente utilizar na disputa de narrativa por uma teologia afirmativa. Não precisa. Nós não precisamos de Davi e Jonatas. Primeiro, porque o Antigo Testamento não teria grande impacto. Agora, o que eu apresento hoje aqui, aí sim, é um texto que tem impacto, é um texto que tem força para disputar uma narrativa. Porque nós estamos falando primeiro de Novo Testamento, nós estamos falando dos evangelhos, e nós estamos falando de Jesus. Não é Abraão, não é Davi, não é apóstolo Paulo, é o próprio Jesus. É o que de fato nos importa. Aliás, nós somos cristãos, correto? A não ser que tenha alguém aqui que é discípulo de Davi, não estou sabendo. Algum aqui é discípulo de Abraão? Eu sou discípulo de Jesus. E o que Jesus tem a dizer sobre isso? Bom, nada. Resumidamente, nada. Jesus não dá nenhum ensinamento sobre isso. No Sermão da Montanha, nas parábolas. Não há nenhuma parábola que dizia assim, haviam dois homens que faziam sexo com um bumbum. Não, não tem, não tem. Jesus não fala nada disso. Só que tem um momento que Jesus não fala sobre isso, mas ele vive essa situação. É aí que está. Jesus não é que ele precisa tocar nesse assunto, porque a sexualidade, ou a homossexualidade, ou a bissexualidade, ou qualquer sexualidade, não importa a Jesus. Isso não é uma questão para o evangelho. Assim como não importa para o evangelho se você gosta de café ou de chá, se você torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, o evangelho não está preocupado com sua sexualidade. A religião está, o evangelho não. E aí Jesus, ele não está preocupado com isso. Então ele não ensina sobre isso. Ele não fala sobre isso. E talvez você pergunte assim, poxa, mas Jesus poderia ter dado uma moral, né? Jesus podia ter falado assim, poxa, gente, não usou um homossexual não. Mas sabe por que Jesus não falou? Porque na época dele também não tinha homofobia. Porque essa questão não era uma questão. Entende? Se Jesus soubesse o que aconteceria, ele teria falado. Mas assim como Jesus não falou nada sobre outros assuntos que não eram uma questão, sobre homossexualidade ou sexualidades, Jesus também não falou. Mas teve um momento que ele se deparou com uma pessoa, e essa pessoa vivia uma situação, e essa situação envolvia a sexualidade dela, e aí sim, nós temos então Jesus envolvido numa trama onde há uma pessoa com uma sexualidade diferente. E é esse texto que eu vou trazer para vocês agora. Falaremos hoje sobre Jesus e o centurião de Cafarnaum. É ele mesmo. Então, se a gente vai falar do centurião de Cafarnaum, antes da gente entrar no texto, antes da gente pegar o texto e começar a ler, a gente tem que fazer um raciocínio, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, pensar em algumas referências. Não é sair atropelando tudo, não. Tá? Então, calma. Primeiro, vamos lá. O que é um centurião? Quem é esse cara? Ah, Jesus estava conversando com um publicano. Pô, peraí, quem é o publicano? Ah, Jesus foi criticado por um fariseu. Nossa, mas quem é o fariseu? Jesus vai conversar e vai se encontrar com um centurião romano. São duas coisas que a gente já precisa entender aqui. Primeiro, quem é um centurião? E por que um romano está falando com Jesus, se Jesus era um judeu? O que você precisa saber é que na época de Jesus, Israel estava sofrendo uma invasão. Não era um exílio, estava ali as duas
o Império Romano chegando sobre Israel, eles estavam ali começando a se entender, entre aspas, né, porque o entendimento do Império Romano é com um punho de ferro, é com espada, né? Então o Império Romano estava sobre Israel. Israel tinha se tornado tipo uma província do Império Romano. Por isso que durante a vida de Jesus ali, a narrativa de Jesus, a biografia de Jesus, você vai ver Centurião, você vai ver Herodes, você vai ver personagens que são personagens romanos. Então por que que tinha romano junto com Jesus? Porque o Império Romano estava agora sobre Israel. Isso é importante. Quando você abre, por exemplo, o Evangelho de Lucas e começa a ler ali os primeiros capítulos, no capítulo 3 ou 4, deixa eu só pegar aqui certinho, tem uma denúncia de Lucas incrível, que se a gente lê de qualquer forma, a gente não percebe. Mas olha o que o Lucas fala. No 15º ano do Império de Tibério César. Então Lucas começa a falar. E Lucas está escrevendo sobre a vida de um judeu, Jesus. Só que para contextualizar, ele fala que está no 15º ano do Império do Tibério o César, o imperador romano. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Olha só. Pilatos, que era um governante romano, estava governando a Judéia. Isso não está correto, isso não está certo. Herodes, tetrarca da Galileia. Jesus era um galileu. O Herodes, que era outro posto romano, cargo romano, era um tetrarca de onde Jesus vivia. Tudo isso sob o pontificado de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes corruptos da época. Então aqui você percebe que há uma corrupção, isso que já acontece hoje da bancada evangélica, você não sabe quem que é pastor, quem que é político, você não consegue mais fazer essa distinção. Pois é, isso não é novo, isso aqui sempre existiu. Então nós temos sim vários momentos, figuras romanas na vida de Jesus. Tudo isso para te contextualizar um pouco só sobre o centurião romano. Ok. Agora vamos lembrar um pouquinho tudo isso antes da gente entrar no texto, tá vendo? Sabe por que seu pastor fala merda? Porque ele só lê a Bíblia. Ele pega a Bíblia, ele lê a Bíblia e interpreta aquele versículo com as coisas que ele aprendeu no ensino médio. Aí dá a merda que deu, né? Antes de entrar no texto, a gente teve que falar um pouquinho sobre Roma, um pouquinho sobre o centurião, e vamos falar um pouquinho agora da cultura desse centurião, ou dos romanos. Você sabe, você que é uma pessoa inteligente, sabe que o Império Romano era um império politeísta. O panteão romano era gigantesco. Deuses de todo tipo de figura. Pensa alguma coisa parecida com a Índia de hoje em dia, há 2000 anos atrás, tá? Alguma coisa assim. Muitos deuses, cada um adorava o deus que queria, um negócio mais ou menos assim. A cultura religiosa deles, nada tinha a ver com a nossa. Nada. Nenhuma. Como você pensa Deus, não era a forma que eles pensavam Deus. Como você... Nada. Muito diferente. A sexualidade deles era completamente diferente da nossa. A cultura deles como um todo era completamente diferente da nossa. Então esse centurião romano, ou qualquer romano que Jesus se encontrou, com certeza era um pagão, né, o que a gente vai chamar de pagão. Ou seja, ele tinha outros deuses, correto? Afinal, isso era normal. Não tinha nenhum romano que servia a Jeová, não, tá bom? Não tinha Jeová na época. Jeová foi escrito muito tempo depois disso. Cada um tinha o seu deus lá. Outra coisa importante que você precisa saber sobre um centurião romano, não apenas sobre um centurião, mas sobre qualquer oficial romano, ou não apenas oficial, mas qualquer cargo importante, seja no exército, na política, ou seja você tendo dinheiro e posses naquela época, sabe o que você tinha? Escravos sexuais. Exatamente. Na verdade, você tinha escravo para todo tipo, correto? Você conhece mais ou menos como é que funciona a escravidão. Não é a escravidão como nós conhecemos no Brasil, a escravidão do Brasil, que foi uma escravidão racial, olha só a diferença, tá? Escravidão sempre houve na história da humanidade, sempre não, né? Mas houve por muito tempo na história da humanidade, em todos os lugares, mas não era uma escravidão racial, eram escravidões por outros motivos, né? Dinheiro, guerra, dívida, enfim, tá? Depois houve a escravidão racial, que é outra parada que a gente pode falar disso em outro momento. Mas havia uma escravidão meio que naturalizada. Os gregos acreditavam, na verdade, para o Aristóteles, um dos pais do que nós conhecemos hoje
como democracia, ele acreditava que para uma democracia existir tinha que ter escravo, por exemplo. Exemplo, ok? Então tinha vários escravos. Então um cara que era um oficial, que tinha muito dinheiro, ele tinha todo tipo de escravo. Tinha o escravo que cozinhava, o escravo que lavava o carro dele, o escravo que defendia ele, e tinha o escravo que servia a ele na cama. Tinha o escravo da cama, aquele que dormia no quarto dele, e servia a ele em todos os aspectos da porta para dentro, desde conversar, dar conselho, trazer aguinha, pôr vinha na boca e pôr outras coisinhas na boca. Você está me entendendo? Eu não estou inventando isso. Isso você dá um Google. Todo oficial ou pessoa de dinheiro ou de status, não só em Roma, tá? Mas já que a gente está fazendo essa fatia aqui, naquela época em Roma, tinha os seus escravos sexuais, tá bom? Isso era comum, e não era apenas homens, não, as mulheres também tinham. Cada um escolhia, então, se você gostava de homem, você escolhia homem. Se gostava de mulher, você escolhia mulher. Se você era livre, cada dia você escolhia um, como se fosse um grande delivery, né? É assim, gente, era assim. Monogamia, monoteísmo, tudo que é mono foi muito tempo depois, tá bom? Só para você ter um pouquinho dessa cultura, de como era essa cultura. Agora, entendendo um pouco da cultura do romano, agora a gente pode ir para o texto com um pouquinho mais de inteligência e paz no coração para fazer uma boa interpretação. Vamos lá? Podemos ir? Então vamos lá. Mateus 8,5 diz o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aqui a gente não vai ter problema, não, né? Todo o texto que eu trouxe até agora é porque tem um problema. A pessoa pega aquilo para falar que você é abominável, ou pega aquilo outro para falar que aquilo não é natural. Aqui o que eu estou oferecendo hoje é solução. Esse problema, esse texto aqui não apresenta um problema, apresenta uma solução para a gente. Então esquece Davi e Jonatas. Pega esse texto aqui, porque é com ele que a gente vai poder fazer uma revolução neste tema de homofobia dentro da igreja evangélica. Tá bom? Então presta atenção no que a gente vai tratar aqui agora. Uma coisa importante que a gente precisa entender desse texto primeiro. Eu falei para você que a gente vai ler ele aqui em Mateus, né? Estamos lendo em Mateus e também aparece em Lucas. E ele aparece com pequenas variações. E isso é muito incrível. Olha só, quando Mateus vai retratar esse assunto, ele coloca uma coisinha especificando lá. Quando Lucas vai retratar, ele coloca outra informação, diferente. É como se, olha só, é como se alguém fosse falar de mim. Vou dar um exemplo rápido aqui. É como se alguém fosse citar, alguém está escrevendo a biografia de um puta cara foda aí, e esse cara, sei lá, ele só fala comigo um minuto no WhatsApp, e eu vou entrar nessa citação da biografia desse super cara foda, e vai falar, pô, então no dia tal, o fulano de tal falou com o Berloffa. Duas pessoas retratam isso. E as duas retratam coisas diferentes sobre mim, mas que querem dizer a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Quando o Mateus fala sobre o centurião, ou melhor, sobre o servo do centurião, nesse texto que a gente acabou de ler aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 5. E eu leio novamente. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, que eu acabei de explicar, que o centurião tinha, ele poderia ter os seus escravos sexuais, isso era completamente comum, igual você ter um travesseiro sobre a cama. Era comum assim quem tinha direito a escravo, ter um escravo sexual no quarto, tá bom? E ele diz: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui é que esse servo do centurião tinha um afeto por esse servo. Você já viu várias representações aí de escravidão? E se a pessoa entende que o escravizado é um objeto, não tem alma, esse tipo de coisa, ele trata como um objeto. Então ele trata de fato, ele descarta aquilo. O centurião tem ido atrás de Jesus, um judeu que provavelmente odiava o centurião. Por quê? Porque o Império Romano estava sobre Israel. Aquele centurião facilmente
poderia ter assassinado um primo de Jesus meses atrás. Aquele centurião facilmente poderia ser um daqueles que queimou parte da aldeia onde Jesus morava. Tranquilo. Então o centurião ter ido até Jesus e ter suplicado, o texto diz que ele suplica, ele se humilha. Ele tinha um sentimento. Ele tinha um sentimento. Mas essa aqui não é a teologia que eu estou oferecendo, não, tá? Isso aqui são só possibilidades, mas o que eu tenho para oferecer é muito mais sólido do que isso. Mas vamos aqui. Ele tinha um sentimento sobre esse servo. A questão é, que servo? Porque a palavra ali está servo, mas a palavra ali, na verdade, o servo é o escravo, tá? Aliás, em todo momento que a Bíblia traz servo, você fala, eu sou servo de Deus, aí eu nasci para servir a Deus, a palavra é escravo. Essa é a palavra. Se for traduzir literalmente, é escravo, ok? Por isso que eu, particularmente, não falo que eu sou servo de Deus, tá? Eu não sei se você continua dizendo isso, se você gosta dessa ideia, que você é um escravo de Deus. Eu não gosto. Aliás, o Jesus disse que ele nos libertou para sermos livres. Livres, inclusive, dele mesmo. Se você quiser viver a sua vida sem Deus, você tem esse direito. Direito garantido pelo próprio Deus para você. Salva de palmas para Deus. Mas aqui nós temos um centurião que tinha, sim, o escravo. A questão é, tá, qual é a palavra que aparece ali? A palavra que aparece ali, mostrando qual era a função daquele escravo, é a palavra país. Isso no texto, eu estou lendo aqui a nossa apostila, tá? Eu não vou mostrar na live, porque aqui é uma live, tá? Mas na apostila, a gente dá as referências bibliográficas. Eu mostro para vocês aqui, ó, eu estou lendo a comparação do grego para o português, tá bom? Tá tudo na apostila, tá? A palavra ali é país, que é a raiz da palavra pederasta. Ali, o texto, o que o Mateus está dizendo é o seguinte: Senhor, está na minha casa o meu jovem pederasta. Se fosse traduzir, fazendo uma leitura, uma interpretação bem correta desse texto, Mateus, capítulo 8, versículo 5, deveria ser mais ou menos assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, o meu servo pederasta, o meu escravo pederasta, está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. É isso que o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 5 está dizendo. Se não for o bastante para você, lembra que eu falei que são duas informações diferentes, mas que falam da mesma coisa? Pois é. Agora a gente lê Lucas, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 2. Quem quiser abrir a Bíblia e acompanhar, faz isso agora. Lucas, capítulo 7, versículo 2. Diz o seguinte: E o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava doente à beira da morte. O Lucas, ele Na verdade, eu errei. O Lucas, ele traz duas informações chaves para a gente. A primeira é que você não consegue ler na tradução, porque ele só diz o servo, e ali tem outra informação que eu já vou te trazer, mas ele fala o servo a quem muito amava, o servo a quem muito estimava. O Lucas fala desse carinho que nós identificamos aqui do centurião pelo servo, simplesmente pelo fato dele ir até Jesus. O Lucas narra, o Lucas escreve. Não era um servo qualquer, era um servo que muito amava. Tá. Agora vamos lá. Qual é essa palavra servo aí? É doulos. Não sei se você sabe, a palavra é doulos, tá? Doulos, que significa servo. Só que o Lucas também coloca a qualidade desse doulos, desse servo, desse escravo. Porque pode ser o escravo do campo, pode ser o escravo que faz a segurança. Mas o Lucas coloca e diz que era o doulos íntimos. É assim que o texto no original grego de Lucas está. Doulos íntimos. Eu acho que você consegue traduzir íntimos, né? É íntimo. Da intimidade. É o servo da intimidade. É o servo do quarto. É o servo da cama. É o servo pederasta que o Mateus tinha dito, tá bom? E por que, né, pederasta? Isso aí é muito pesado para a gente, sim. Mas naquela época, a iniciação sexual ali era bem mais cedo, né? Esse centurião, ele poderia facilmente ter um menino de 13, 14, 15 anos ao seu dispor. Naquele momento e naquela cultura, isso era completamente natural.
tá bom? Então, tanto Mateus quanto Lucas deixa bem claro, mas muito claro, que esse centurião, ele tinha um amante, era um menino, era um jovem, era um homem, ele amava esse homem, eles tinham uma relação sexual, porque era o servo íntimo e pederasta. Ele vai, busca a ajuda de Jesus, sendo centurião, ou seja, inimigo, sendo politeísta, ou seja, de outra religião, e sendo de uma sexualidade completamente diferente. Esse centurião ou era um homem gay, ou era um homem que era muito comum naquela época, hétero, casado com uma mulher, mas que tinha sua sexualidade livre e transava com outros homens, inclusive nas guerras, porque era muito comum os homens transarem entre si nas guerras. Igual hoje a gente vê muito aí dentro dos nossos presídios, né? O homem não tem outra opção e rola uma broderagem. Isso era comum naquela época. Inclusive entre os hebreus, tudo bem? Os hebreus não era diferente nada disso não, tá? Então, esse servo aí, ele era um servo íntimo. Esse centurião, ele tinha um amante, ele amava esse amante, ele era de outra religião, ele era inimigo de Jesus, ele vai até Jesus, ele pede ajuda de Jesus e ele fala, olha, eu não sou digno, minha casa tem um monte de imagem lá dos meus deuses, eu sei que eu matei o seu primo, mas eu amo meu servo e preciso que você cure. Agora vamos ver o que Jesus faz. Isso que importa para nós, né? Jesus manda ele se converter? Jesus manda ele parar de viver uma vida promíscua e abominável aos olhos do Senhor? Jesus manda ele parar de ter relações homoafetivas? Vamos ver o que Jesus fala para ele? Ao ouvir tais palavras, quais palavras? Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Sabe, eu também sou oficial romano, eu falo para um vai e ele vai, eu falo para um vem e ele vem. Então eu estou confiando em você e eu sei que se você falar uma palavra daqui, o meu amado lá vai ser curado. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nem mesmo em Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, de Davi, o homem segundo o coração de Deus, de João Batista, de Isaías e do próprio Jesus, nem mesmo em Israel, a Meca da religião, os queridinhos de Deus, eu encontrei fé maior do que esse homem que está na minha frente aqui, que nem acredita no mesmo Deus que vocês, que tem uma sexualidade livre, que transa toda noite com outro homem e que está aqui de joelhos na minha frente, pedindo pelo amor da vida dele. Em Israel, entre os sacerdotes, entre os pastores, nem em toda a igreja evangélica brasileira, entre Malafaia e Valadões, eu encontrei fé maior do que esse gay aqui, do que esse gay que está na minha frente aqui. É isso que Jesus tem a dizer sobre os gays, sobre as lésbicas, sobre as trans, os trans, sobre o LGBTQIP, ou mais, que nós ainda nem identificamos para conceituar numa sigla. Jesus tem a dizer que em nenhum lugar ele viu fé maior do que a de vocês, que vivem sobrevivendo em meio a essa loucura homofóbica aí, disfarçada de teologia, tá bom? É isso que Jesus tem a dizer para vocês. Amém? Amém? Escreve um amém aí em nome de Jesus, pô.